Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje será sobre o seguinte tema: o nascimento virginal de Jesus. E para isso eu tenho aqui um livro em minhas mãos, o livro do autor Josh McDowell, cujo título é Evidências que exigem um veredito, Evidências e Histórias da Fé Cristã. Um livro de teor acadêmico, onde ele cita bastante fontes, historiadores, estudiosos, que fala sobre essa questão do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema bastante polêmico, onde existem muitos debates sobre essa questão. Há muitas pessoas que criticam este fato, mas muito mais pessoas que acreditam nisto. Vamos usar aqui Gênesis 3,15 e Isaías 7,14. São os dois textos que dão luz a essa antiga crença cristã. A crença no nascimento virginal de Jesus é uma crença que remonta aos primeiros anos da igreja. Por conseguinte, uma crença muito antiga. Então, vamos falar aqui no primeiro versículo de Gênesis 3,15, onde se diz ali que da semente da mulher viria o Salvador, e não do homem e da mulher, mas somente da mulher. Então ali em Gênesis 3,15 já nos deixa uma pista que o nascimento do Salvador seria algo miraculoso, sobrenatural, uma vez que não haveria a participação do homem, como foi no caso do nascimento de Jesus. José e Maria não coabitaram, como é de costume. Antes, ela achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo, sem a participação do homem. Ou seja, foi um nascimento incomum, um nascimento com a presença do miraculoso. E assim se sucedeu, de acordo com o que escreveu Mateus, no capítulo 1, versículo 23, o qual faz uma antiga referência de Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, cujo seu nome será Emanuel. Está bem explícito neste versículo, nesta referência, que o milagre se daria em uma virgem. Então vemos aí essas duas referências que eu acabei de citar, de Gênesis e Isaías, harmonizando-se completamente com o que foi descrito no evangelho que escreveu segundo Mateus, no seu primeiro capítulo. Mateus e Lucas são os dois únicos evangelhos que citam o nascimento virginal de Jesus. Sobre a questão da tradução da palavra virgem, existe um debate sobre a tradução correta desta palavra. Embora tenha havido debates sobre essa questão, o seu emprego é sempre consistente com o significado, o sentido de virgem, e em alguns casos é o único sentido possível. Os estudiosos que prepararam a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, utilizaram a palavra grega que usualmente significa virgem, ao traduzirem Isaías 7,14, se referindo a uma mulher que não teve relações sexuais. Além disso, Isaías 7,14 diz que esse nascimento seria um sinal vindo do próprio Senhor. Com certeza isto é algo singular, no sentido que isso não seria um nascimento comum, e que este sinal demonstraria que Deus estava no negócio. Os críticos do nascimento virginal de Jesus empregam o seguinte argumento: com a exceção de Mateus e Lucas no Novo Testamento, não há qualquer referência ao nascimento virginal de Jesus Cristo. Como contra-argumento, gostaria de citar aqui uma fonte de um professor emérito de teologia histórica no Seminário Teológico Columbia, nos Estados Unidos, William Childs Robinson, o qual diz o seguinte: aquilo que está explícito em Mateus e Lucas encontra-se implícito em Paulo e João. Robert Gromack diz que esse argumento é insustentável. É bom lembrarmos também que os apóstolos não registraram tudo o que ensinaram ou sabiam.
Com essas citações que acabei de fazer aqui desses estudiosos, em suma quer dizer o seguinte: embora o nascimento virginal do Senhor Jesus seja claramente identificados nos evangelhos escritos por Mateus e Lucas, de forma indireta este assunto é abordado em Paulo, em João e por que não dizer também no evangelho que escreveu Marcos. E é sobre o evangelho que escreveu Marcos que gostaria de falar um pouco neste momento. De todos os 4 evangelhos que temos nas nossas Sagradas Escrituras, o mais antigo de todos é o evangelho que escreveu Marcos. E tanto o evangelho que escreveu Mateus quanto o evangelho que escreveu Lucas foram baseados no evangelho que escreveu Marcos. Segundo os estudiosos, o evangelho de Marcos, que consideramos ter grande autoridade, foi o relato daquilo que ele ouviu das pregações de Pedro. Este evangelho, o evangelho que escreveu Marcos, representa aquilo que Pedro considerava útil ou necessário para a pregação em público. E por razões óbvias, a questão do nascimento de Nosso Senhor não teria sido um assunto a ser tratado em tais ocasiões, especialmente enquanto sua mãe estava viva, sendo possivelmente conhecida pessoalmente por aqueles que o ouviam. O tema principal devia ser os ensinamentos dados por Cristo, os sinais operados por ele, e acima de tudo, pelo que vemos do lugar que ocupam os acontecimentos de sua paixão. Então a explicação que nós temos para dizer que não há nenhuma citação do nascimento virginal de Jesus no evangelho que escreveu Marcos é que, na verdade, o evangelho que escreveu Marcos é, na verdade, uma compilação das pregações de Pedro, de maneira que Pedro, em suas pregações públicas, não costumava, provavelmente, citar o nascimento virginal de Jesus. Ele deu mais ênfase aos ensinamentos de Jesus, às obras realizadas por ele e à paixão de Cristo, que foram exatamente os últimos acontecimentos da vida do Senhor Jesus na terra, incluindo a crucificação e a ressurreição. Um outro evangelho que indiretamente cita o nascimento virginal de Jesus é o evangelho que escreveu São João. John R. Rice diz o seguinte, abre aspas, Jesus repetidamente se referiu a si mesmo como o Filho unigênito de Deus, pois a palavra gerou é uma palavra utilizada em genealogias humanas, uma expressão que se refere ao papel do homem na procriação ou na geração de uma criança. Refere-se ao nascimento físico. Jesus insistiu que não foi gerado por José, mas por Deus. Ao usar a palavra grega monogenes no evangelho que escreveu João, que tem o significado de o único gerado de Deus, João afirma que Jesus possuía uma ascendência divina. E com isso concluímos que Jesus possuía uma filiação divina e não uma filiação humana. Ou seja, o verdadeiro pai de Jesus, quem realmente gerou Jesus, foi Deus, no ventre de Maria, e não José, que era, para efeitos humanos, o pai de Jesus. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, indiretamente, cita o nascimento virginal de Jesus sem a participação do homem, onde ele escreve as seguintes palavras: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então veja só, ele não cita aqui o pai de Jesus, ou seja, José. Indiretamente, o testemunho do apóstolo Paulo aqui corrobora com esta antiga crença cristã do nascimento virginal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.